Olha só, Vorcaro, o dono do Banco Master, que foi preso novamente, tem muitos contatos peculiares, inclusive de Nicolas Ferreira. Mas vamos destrinchar aqui os contatos com o Alexandre de Moraes também nesse corte. Bora lá ver todos esses contatinhos do Vorcaro? Ah, esses contatinhos, Pedro Zambada, esses contatinhos. Lúcio, as baterias agora se voltaram contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é só o Vorcaro, o sicário, acusações de tentar comprar cobertura na imprensa. Não tem só isso, não. Tem proximidade com ministros do Supremo, o que coloca, e aí deixa eu reiterar uma coisa, tá? Continuo achando que Alexandre de Moraes é o homem que manteve a democracia no Brasil, ele evitou um golpe de Estado em 8 de janeiro, mas, Lúcio, ele precisa explicar o que estão saindo aqui nas matérias, claro, tá? Porque isso aqui tá esquisito. A esposa dele tem um contrato milionário de defesa com o Banco Master. Tô falando da esposa do Alexandre, tá, gente? Tô falando do Alexandre. Mas tem encontros que foram registrados, e isso dá munição, Lúcio, pro Kim Kataguiri. E eu acho o MBL um movimento asqueroso, mas o Alexandre precisa explicar isso aqui. Vamos lá. Pessoal, acabou a desculpa de Alexandre de Moraes. De Alexandre de Moraes dizer que não conhecia Vorcaro, que não era amigo. Eles eram muito próximos, tá? Eu tô analisando aqui a quebra do Vorcaro, como eu falei pra vocês. Eu não posso falar, porque eu preciso resguardar o sigilo. Mas o que eu posso falar é o que a Polícia Federal já vazou pra imprensa e que eu tô verificando aqui que é verdade, né? Daniel Vorcaro esteve várias vezes com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive em período de férias. Mais do que isso, Daniel Vorcaro também esteve até junto com Alexandre de Moraes e com o senador Ciro Nogueira. Inclusive, ele diz nas suas mensagens que o senador Ciro Nogueira é um grande amigo, um amigo do peito, quando publicamente o senador nega tudo isso, mas as mensagens não deixam mais ele mentir e negar a sua proximidade de ser um dos principais elos políticos do chefão, do gangster do Banco Master. E aí eu faço uma pergunta pro Kim Kataguiri. Pô, Kim, que vídeo legal. Falando do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é do PP. Você sabe de que partido o Kim Kataguiri é, Lúcio? Ele ainda não tá no Partido Missão. Tá no União ainda, né? União Brasil, né? Ô, Kim, e o Rueda, Kim? Ruedinha não tem nada? Ruedinho presidente do seu partido? Ah, mas eu vou pro Missão. Mas, cara... Ficou 4 anos na União aí como o que ele tá enchendo a boca pra falar do Alexandre? Mas, como eu falei pra vocês, eu não tô passando pano pro Alexandre. Vamos destrinchar quais são essas relações, tá? O Tássio Lohan, lá do Metrópolis, desse furo, né? Em mensagem, Vorcaro relata encontro com o ministro Alexandre de Moraes. O Paulo Capelli, também do Metrópolis, diz que uma planilha aponta que Moraes, esposa, que é a Viviane Barsi, e o Toffoli estiveram numa mesa do Banco Master, em um evento de um jantar em Nova York, do lead do João Dória, no dia 13 de novembro, o que mostra o problema, né, Lúcio? Esses juízes têm que parar de ir nesses convescotes. Tem que. Isso é uma merda, tá? O Vorcaro foi prestigiado pelo João Dória. E aí o que eu acho legal, a DW, que é um site alemão de notícias, fez um excelente resumo de tudo que saiu a respeito das ligações do Vorcaro nas mensagens dos celulares. Moraes, Hugo e Ciro, quem Vorcaro cita nas mensagens. A DW fez um resumo do Metrópolis, da Folha de São Paulo e dos veículos que estão acompanhando isso, né? Conversas do dono do Master, interceptadas pela Polícia Federal, indicam que o banqueiro se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, o senador Ciro Nogueira e o presidente da Câmara, Hugo Mota. E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Ele teve reunião com o Lula. Só que o Vorcaro não tem proximidade com o Lula. A questão, Lúcio, é isso. Esse é um escândalo em que é um cardápio à la carte. Você pode acusar quem você quiser, até o Nicolas, que eu falei no corte anterior que o Reinaldo estava certo em dizer que não tem nada de errado do Nicolas pegar o jato do cara do Banco Master. Tem crime eleitoral ali. Vamos seguindo aqui na leitura da DW. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o senador Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, foram citados pelo banqueiro Daniel Vorcaro em trocas de mensagens obtidas pela Polícia Federal. As conversas indicam que o dono do Banco Master teria se encontrado com autoridades nos últimos 2 anos. Ele também sugere que teve uma ótima conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em 2024. As mensagens
se encontravam no celular de Vorcaro e foram interceptadas no âmbito da Operação Compliance Zero. Elas embasaram a decisão do ministro do STF, André Mendonça, de ordenar uma nova prisão do dono do Banco Master. Os trechos usados por Mendonça em sua decisão indicam, segundo ele, a existência de uma estrutura informal denominada Turma, responsável por ações de vigilância, intimidação e obtenção de dados de inimigos do banqueiro. Contudo, mensagens obtidas pela imprensa mostram que Vorcaro também teve acesso a autoridades dos três poderes. Parte desses arquivos foi compartilhada com a Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS no Senado, que avança sobre as investigações do Master devido às supostas fraudes praticadas pelo banco na oferta de créditos consignados a aposentados. Encontro com Alexandre de Moraes. Em 19 de abril de 25, Vorcaro afirmou a sua namorada, Marta Graeff, que iria se encontrar com Alexandre de Moraes um mês após o Banco Regional de Brasília, o BRB, anunciar a intenção de comprar o Master. Como assim, amor? Ele está aqui em Campos? Campos é Campos do Jordão, tá, Luz? Uhum. Ou foi pra te ver? Perguntou Graeff, a namorada do Vorcaro. Ao que ele respondeu, ele tá passando feriado aqui, que é o que o Kim falou. Ele tava nas férias dele. As mensagens não deixam claro o contexto dos encontros ou se Vorcaro dialogou diretamente com Moraes. Em outra conversa, no dia 24 de abril, ele afirma que discursou em um evento para magistrados do Supremo. 10 dias depois, o banqueiro fez uma ligação de vídeo com Graeff. Ela pergunta: quem era o primeiro cara? Vorcaro responde: Alexandre de Moraes. Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral, continua a namorada. Segundo a Folha de São Paulo, o banqueiro preso também mantinha contato direto com Moraes. A colunista Malu Gaspar do Globo publicou uma reportagem nesta quinta afirmando que Vorcaro teria mandado uma mensagem ao ministro no dia em que foi preso, onde escreveu: conseguiu bloquear? A resposta não foi recuperada pela PF. Ao jornal, a equipe do STF negou que a comunicação tenha ocorrido. O ministro ainda não se manifestou sobre as reuniões. Ele foi colocado nos holofotes do caso após ser identificado que o escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barsi, assinaram um contrato de 129 milhões com o Banco Master para defender os interesses da corretora. O jornal Globo mais tarde afirmou que Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do Banco Master. O Estadão também indicou que o ministro ligou para o presidente do BC diversas vezes para discutir a venda da corretora ao BRB. Moraes nega que tenha realizado tais conversas. Ciro Nogueira, chamado de grande amigo. E aí fica uma coisa interessante, né? Sim, o Moraes eu acho que errou nesses contatos com o Vorcaro. Mas quem é amigo mesmo é outro cara, né, Lúcio? Exato. É o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é chamado de grande amigo. Outro citado de forma mais direta por Vorcaro nas conversas é Ciro Nogueira, chamado pelo banqueiro de 2024 de grande amigo da vida. Em agosto de 24, o dono do Master escreve à namorada que Ciro soltou um projeto de lei que ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Tratava-se de uma emenda apresentada por Ciro que estendia a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para investimentos de até 1 milhão. Hoje o sistema assegura até 250 mil em caso de crise de liquidez de uma instituição financeira. Vorcaro tratava o FGC como base do modelo de negócios do Master, que oferecia investimentos amparados pelo fundo com retornos considerados inviáveis de serem alcançados com segurança. A proposta não saiu do papel. Em outras mensagens, Vorcaro dá a entender que foi convidado para o casamento da filha de Ciro Nogueira. Então era amigo mesmo. A Polícia Federal também investiga se o senador estaria recebendo pagamentos de Vorcaro. Em uma das mensagens do banqueiro, ele ordena a transferência de valores a uma pessoa de nome Ciro, desta vez citado sem o sobrenome. Sabe quem falava do Ciro Nogueira sem falar do sobrenome? O piloto que denunciou a ligação do Ruedinha com uma companhia de táxi aéreo do PCC. Tem entrevista dele aqui, o Meteoro, o Mauro Matosinho. Era o senador Ciro. O parlamentar afirma que conversa com centenas de pessoas, o que não faz dele próximo aos interlocutores. Mas o cara foi no casamento da sua filha, cara. Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que nunca manteve nenhuma conduta inadequada relacionada ao caso em apuração, afirmou em nota. Sobre os supostos pagamentos, diz que a acusação é definitivamente uma mentira, fabricada na tentativa de manchar a sua biografia. Encontros com Mota e com Lula. Quebra de sigilo telefônico de Vorcaro também mostrou que ele teria se encontrado com Hugo Mota. Em 26 de fevereiro de 2025, diz a Folha de São Paulo, tô aqui em Brasília trabalhando, amor. Tô num jantar na residência oficial com Hugo e 6 empresários, disse a namorada. Em 20 de março, Vorcaro também cita
que estaria recebendo em casa Hugo e Ciro para conversar com Alexandre. As menções não acompanham o sobrenome dos citados. Antes do caso Master explodir, Vorcaro se reuniu ainda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 24. A reunião já havia sido revelada pelo Globo em março do ano passado. Em mensagem à HF, ele diz apenas que o encontro foi ótimo. Segundo a Folha de São Paulo, o encontro aconteceu no Palácio do Planalto, onde o Vorcaro chegou acompanhado do ex-ministro de Economia, Guido Mantega. Estiveram presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Galípolo, que assumiria a chefia do Banco Central no mês seguinte. Na ocasião, o Vorcaro teria reclamado para Lula sobre a concentração do mercado bancário. Lúcio, eu não estou defendendo ninguém nesse corte, e muito menos Alexandre de Moraes. Eu acho que tem problemas sérios aqui. Eu não consigo dizer para você que tem um crime, porque não é crime a esposa do Alexandre ser advogada do Master, tá? É realmente controverso, é um absurdo, eu acho. Mas não é crime. Só que o que salta aos olhos, tá muito detalhado as relações do Vorcaro com governistas ou o Centrão. Com o Centrão não acontece nada e eu tô sentindo falta de Nicolas nesses vazamentos. Uhum. São muitos contatos, né? São muitos contatos. Agora, a gente quer saber das irregularidades, né? A gente quer saber o que de fato tem de irregular em cada um desses contatinhos do Vorcaro. E é isso que a gente espera das investigações. Como o Pedro falou, a gente não defende ninguém aqui, não. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, Pedro. Não, nem o ministro. E eu repito, isso não tira o papel do Xandão em garantir as eleições de 22 e defender o Brasil do golpe. O Brasil é isso, gente. O Brasil é essa loucura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim como também a gente não faz nenhuma ilação aqui, né? Sim. Enquanto não tiver uma acusação formal, tanto da PF quanto da promotoria, enfim, PGR, a gente não existe nenhuma acusação formal. Mas que tem contatos estranhos de terceiro grau aí, tem, né? De primeiro grau até, eu diria. Sim. Vamos continuar acompanhando, porque tem muita água para passar por baixo dessa ponte ainda. O que você acha que vai dar tudo isso? Será que vai dar em alguma coisa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E a gente fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.